Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quarta-feira, começa agora. IBGE divulga a taxa de desemprego de 2017. O número de brasileiros sem trabalho no ano passado é o mais alto desde 2012. Ainda assim, está em queda. Tudo entregue em casa, tudo pela internet e as pessoas estão caminhando menos do que há apenas 10 anos. Toda essa comodidade tem um preço para a saúde. Primeira pesquisa feita depois da condenação de Lula em segunda instância mostra que, sem o petista, Jair Bolsonaro ganha a eleição no primeiro turno, mas perde no segundo para Marina Silva. Companhia do melhor amigo do homem ajuda a combater o isolamento, a depressão e a ansiedade. E, segundo os médicos, também fortalece o coração dos donos. No esporte, Brasil goleia o Uruguai na estreia do Grand Prix de futsal. E Falcão está perto dos 400 gols. Uma história emocionante, o surf adaptado em uma ação que envolveu um atleta paralímpico de tênis de mesa e uma escola de surf no litoral. A expansão dos serviços de entrega em casa, comida, supermercado e compras, por exemplo, tem um efeito colateral no comportamento e na saúde das pessoas. Hoje em dia, andamos menos, trocamos passos pelo teclar, no telefone e no celular. Os passos largos foram substituídos por 2 ou 4 rodas. Sai mais de ônibus. Mais de carro. A humanidade está andando menos. Segundo estudo feito no Reino Unido, caminhamos hoje 20% menos do que há 10 anos. Culpa da vida moderna. Tudo pelo aplicativo. A pessoa se rendeu aos confortos, entre aspas, e esqueceu da sua necessidade pessoal. É muito mais cômodo usar o telefone para pedir comida, a internet para fazer compras, do que ir ao supermercado ou ao restaurante. Para o trabalho, ônibus, metrô, carro. Quase não andamos mais. O gasto calórico diário ele está associado com a produção de calor e com o gasto energético para a gente poder se movimentar. Então, quando a gente diminui esse gasto energético da movimentação, sobra energia no corpo. Essa energia ela é convertida em gordura, que vai levar em longo prazo a diabetes, a hipertensão, risco de infarto e derrame e câncer. Sorte de Luciano estar sempre com vontade de andar. O carro eu deixo na garagem. Em vez de pegar um ônibus para ir até o metrô, preferi ir a pé até o metrô. Ou até a estação de trem aqui no caso a Lapa, então eu procuro ir a pé. Somando tudo, ele caminha até 3 horas por dia. O problema de circulação que tinha ficou para trás. E os benefícios vão além. Para manter mesmo o equilíbrio, né? Não só físico como mental. Andando, a gente acaba reconhecendo mais o bairro. Porque de carro a gente acaba não vendo direito a cidade da gente. Febre amarela. O país registrou 213 casos confirmados e 81 mortes de julho do ano passado até agora. Vamos falar com a repórter Laís Duarte, que está numa unidade básica de saúde no Campo Limpo, que fica na zona sul de São Paulo. Boa tarde, Laís. Movimento por aí? Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Por aqui é muito tranquilo, viu? Apenas uma fila pequena, inclusive segundo os funcionários aqui dessa unidade, das 800 pessoas que receberam senhas ontem para receberem a vacina, 20% nem compareceram. Nessa fase da campanha de vacinação fracionada, a imunização está acontecendo em 20 distritos da capital, na Zona Sul e Leste. Eu vou conversar com o coordenador regional de saúde Sul, Marco Antônio Carvalho. Boa tarde. Como está a distribuição de senhas? As senhas continuam sendo distribuídas casa a casa pelos agentes comunitários, mediante uma planilha que logo pela manhã os 36 agentes comunitários saem e vão passando nas casas das pessoas e deixando as senhas. E quem não estiver em casa com a chegada desses agentes ou mora numa unidade, num bairro onde não há unidade de saúde, o que essa pessoa deve fazer para receber a vacina? No caso aqui que temos o agente comunitário de saúde, é deixado um comunicado e esse comunicado tem as instruções de que o morador, o usuário, tem que se dirigir à unidade para retirar sua senha. Onde você não tem agente comunitário de saúde, estamos seguindo uma regra praticamente para a cidade inteira, em que o morador e o usuário vá à unidade básica de saúde com documento com foto, e cartão SUS e o registro da região, um comprovante de residência, e retire a sua senha. Aí é vacinado normalmente? Também é vacinado sempre no dia posterior, né? De 1 a 2 dias. Tá ok, muito obrigada pela participação e atenção, quem for viajar no carnaval tem que tomar vacina até hoje para garantir a imunização. Desde quinta-feira passada, mais de 500 mil de pessoas foram imunizadas aqui na capital paulista. Ana. Perfeito, obrigada, Laís.
Metade dos brasileiros não consegue controlar as despesas, por isso sempre paga altas taxas de juros e raramente realiza os próprios sonhos. Aline ficou com o nome sujo pela primeira vez quando fez 18 anos e só saiu da lista de inadimplentes com 22. Mas até hoje, por mais que tente, a auxiliar administrativa não consegue fazer o planejamento financeiro do próprio salário. Eu faço planilhas, aplicativos de celular para tentar organizar minhas contas, mas acabam me enrolando. Situações como o da Aline são mais comuns do que se imagina. Uma pesquisa realizada com mais de 800 brasileiros em todas as capitais revelou que 45% dos consumidores não controlam as próprias finanças. Quase 80% dos entrevistados ficaram no vermelho em pelo menos um dos meses do ano passado. Eu sou freelancer ainda, eu ganho muito picado o dinheiro, então eu não tenho noção normalmente de quanto que entra no final do mês. Mas por que, mesmo sabendo desse perigo, o brasileiro não consegue se planejar adequadamente? A resposta pode ser uma questão cultural. O problema maior da pessoa que não consegue administrar o seu ganho mensal, o seu salário, é que ela não consegue fazer realizações de sonhos, de propósitos, sem fazer uma dívida. Ou seja, ela sempre pagará juros 1/3 do valor que ela ganha ao longo dos anos será pagamento de juros. Com isso, ela se torna uma pessoa que realizará menos sonhos. 60% das pessoas que fazem a contabilidade do salário relatam dificuldades na hora de calcular as despesas. Entre as principais queixas estão a falta de disciplina, falta de tempo e dificuldade com a matemática. Mas quem consegue gastar menos do que ganha, diz que o esforço vale a pena. Eu tenho 22 anos, eu estou comprando a minha casa, eu consigo, já terminei a minha faculdade, consigo viajar, coisas que antes eu não conseguia. A taxa de desemprego fechou 2017 em 12,7%, a pior desde que o IBGE começou a pesquisa nacional por domicílio mensal, em 2012. Isso quer dizer que mais de 13 milhões de brasileiros ficaram sem emprego no ano passado. Apesar disso, há uma tendência de queda. Se analisados os dados dos últimos 3 meses, a taxa atingiu 11,8%, impulsionada pelas vagas provisórias do final de ano. Ou seja, houve mais trabalho, mas não melhora no emprego, já que a maioria não ofereceu carteira assinada. E a gente já mostrou aqui no Jornal da Cultura várias pesquisas que mostram que o melhor amigo do homem ajuda no combate ao isolamento e também à depressão. Agora, um novo estudo mostra que ter um cão também nos ajuda a viver mais e melhor. Luciana tem cachorros desde criança, por vários motivos. Seria super sedentária se eles não existissem também. E seria uma pessoa mais triste, com certeza. O que Luciana não sabia é que ter um cachorro também ajuda o coração, do ponto de vista físico e fisiológico. Já fazem bem pro meu coração internamente, se faz até para eu não ficar doente, né? Então é só um benefício a mais tê-los na minha vida, né, filhão? Não só físico, mas emocionalmente também. Ele é muito fofo. É um anti-estresse, dentro de casa, fora de casa. Como eu tenho taquicardia, arritmia, eu comecei a fazer caminhada com ele, eu ando, então isso para mim melhorou muito meu fôlego. O estudo feito na Suécia acompanhou 3.400.000 pessoas durante 12 anos. Entre os 40 e os 80 anos de idade, os tutores de cães tiveram 23% menos risco de morte por problemas cardíacos e 20% menos chance de morrer por outras doenças. Ele te obriga a ir para a rua andar, te obriga a se relacionar com as pessoas, que é fundamental na nossa vida hoje, né? Mas será que só quem tem um cachorro recebe todos esses benefícios? Ter um gato, um passarinho ou qualquer outro bicho de estimação também não te faria viver mais? No caso específico desse estudo, que focou o coração, o melhor remédio é mesmo o cachorro. E não só porque ele nos estimula a caminhar, também porque ele nos aproxima das pessoas. Mais de 1.000 amigos por causa deles. É muita gente mesmo. E são pessoas assim que você vai levar para a vida toda e você nunca viu. Só que se você topa na rua, é como se fosse seu amigo há muito tempo. Quanto mais idoso, mais você precisa dos relacionamentos. São essas pessoas que vivem mais, as que têm um bom relacionamento. E o cachorro te faz na rua, ter outro que tem cachorro, conversar, que é isso que vai fazer a gente viver mais e melhor, né? Com
Com Lula fora da disputa presidencial deste ano, Jair Bolsonaro deve consolidar o favoritismo no primeiro turno. Mas no segundo turno, Bolsonaro perderia a eleição para Marina Silva ou Ciro Gomes. Isso é o que mostra a primeira pesquisa feita após a condenação de Lula em segunda instância pelo TRF4 de Porto Alegre. A pesquisa Datafolha ouviu quase 3 mil pessoas em 174 municípios, entre segunda-feira e ontem. No primeiro turno, sem Lula na disputa, Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar com 18% dos votos. Em seguida, vem Marina Silva em segundo lugar com 13% dos votos. Ciro Gomes em terceiro com 10%, seguido por Geraldo Alckmin e Luciano Huck, ambos com 8%. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Luciano Huck estão tecnicamente empatados. Já em relação ao segundo turno, a pesquisa mostra que Jair Bolsonaro teria 32% dos votos e seria derrotado por Marina Silva, que teria 47% e ganharia a eleição. O Datafolha também fez simulações para o caso do ex-presidente Lula participar da disputa. A pesquisa mostra que, se Lula conseguisse driblar a lei da ficha limpa e concorrer, ele teria 37% dos votos no primeiro turno, à frente de todos os outros candidatos. E no segundo turno, venceria a eleição com 49% dos votos contra 32% de Jair Bolsonaro. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da defesa de Lula para impedir a prisão do ex-presidente após a condenação em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve pedido de habeas corpus preventivo negado ontem à noite pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O pedido foi feito pela defesa de Lula para evitar uma possível prisão após o fim dos recursos em segunda instância. O TRF4 determinou que Lula comece a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês depois de esgotados os recursos ao próprio tribunal, o que pode acontecer em até 2 meses. Ao negar o habeas corpus, o ministro Humberto Martins alegou que não há nenhuma ameaça concreta de prisão iminente do ex-presidente. Os advogados também queriam afastar a possibilidade de inegibilidade, que impediria Lula de concorrer nas eleições deste ano. Em nota, a defesa de Lula afirma que a Constituição Federal assegura ao ex-presidente o direito de recorrer da condenação a todas as instâncias sem antecipação do cumprimento de pena. E se depender da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, a prisão de condenados após decisão em segunda instância, exatamente o caso do ex-presidente Lula, não será rediscutido. Em entrevista à Rede Globo, a ministra disse que o assunto não votará a pauta do Supremo. Em 2016, em decisão apertada de 6 votos contra 5, o STF autorizou a prisão após condenação em segunda instância. Esse entendimento foi usado para manter na cadeia inúmeros condenados pela Operação Lava Jato. E no mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reverteu uma decisão de Barack Obama e assinou ontem uma ordem que mantém aberta a prisão de Guantánamo, na base militar em Cuba. No anúncio, Trump disse que cumpre uma promessa de campanha. Quando ainda disputava as eleições, ele declarou que reverteria a decisão e encheria a prisão de pessoas más. O ex-presidente Barack Obama havia assinado o documento que autorizava o fechamento de Guantánamo o mais rapidamente possível em 2009. Mas, apesar de reduzir o número de presos de 196 para 41 detentos, a prisão nunca foi fechada. O local foi aberto após o atentado às Torres Gêmeas em 2001. Já chegou a abrigar 800 prisioneiros de 44 nacionalidades. Virou alvo de críticas após constantes denúncias de maus-tratos, abuso de poder e tortura. A inteligência do país chegou a investigar essas denúncias e comprovar que agentes torturavam presos durante interrogatórios. 12h14, a gente começa falando de futebol de salão. Começou nesta terça-feira o Grand Prix Internacional de Futsal em Brusque, Santa Catarina. E Falcão, o craque Falcão, está bem perto da marca dos 400 gols. É isso mesmo, isso não foi engano não. Faltam 7 gols para balançar a rede 400 vezes. Vamos ver. O Brasil pegou o Uruguai e foi uma goleada para ninguém botar defeito. Aos 3 minutos, Jackson Samurai não perdoou, fazendo 1-0. Aos 5, Falcão bateu cruzado, Pito deu um leve desvio, a bola foi morrer no fundo do gol. O árbitro deu gol para o camisa 12. Rebote do goleiro, Léo Santana apareceu para marcar o terceiro. Aos 12, o Uruguai diminuiu com o brasileiro naturalizado, Xande, em cobrança de falta. O segundo tempo mal começou e o Brasil já balançou as redes. Ferrão girou e soltou uma bomba. O Uruguai mal teve tempo de respirar. Aos 2 minutos, Daniel Japonês
Luiz finalizou da esquerda para marcar 5-1. Aos 6, Pito achou Dieguinho livre e o pivô do Sport em Lisboa só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede. Era o 6º gol brasileiro. Empolgado, Dieguinho também marcou o 7º e 8º gol do Brasil, ambos em chutes de fora da área. Aos 11 minutos, Bruno aproveitou sobra de bola e fez 9-1. Falcão voltou ao jogo, festa nas arquibancadas. O camisa 12 soltou uma bomba para marcar o 10º e último gol. Tento que colocou o Brasil na liderança do Grand Prix. Festa completa em Brusque. São 393 gols de Falcão com a camisa amarelinha. E veja daqui a pouco, em todo o mundo, olhos voltados para o céu. Hoje, o show é do satélite natural da Terra. Nesta quarta-feira tem superlua, lua azul, lua de sangue, tudo junto. E ainda, a ONU diz que se nada for feito, agora haverá uma nova explosão de violência na faixa de Gaza. A gente volta em instantes e rapidinho, não saia daí. Estamos de volta. Uma rara coincidência de fenômenos está visível no céu de algumas partes do mundo neste 31 de janeiro. Um dia especial, segundo a NASA, já que combina 3 eventos lunares: a superlua, a lua azul e a lua de sangue. Um combo que não acontecia há 150 anos. A superlua é uma lua maior e mais brilhante do que estamos acostumados a ver no céu. Isso acontece na fase cheia do nosso satélite natural, quando a órbita da Lua está mais perto da Terra. E quando a lua cheia acontece 2 vezes no mesmo mês, ela ganha um apelido, lua azul. Mas é só uma forma de registrar o tempo, ela não muda de cor. E por fim, a lua de sangue, que é o eclipse lunar total, quando a posição da Lua e a da Terra se alinham de forma que o nosso planeta fica exatamente entre o satélite e o Sol. Neste momento, a Lua perde a aparência branca e brilhante e ganha um tom avermelhado, que justifica o nome. Linda. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não vai poder ver o eclipse, só a superlua, se o tempo estiver aberto, claro. Mas podemos acompanhar pela internet. O site da NASA está ao vivo desde as 8h30 da manhã, horário de Brasília, com esta imagem da superlua azul de sangue. Para acessar o site, o endereço é nasa.gov/NASA-Live. Mas em julho é a nossa vez, no dia 27 de julho, teremos outro eclipse lunar e esse sim será visto aqui no Brasil. E hoje é carnaval no Hospital Itaci, que é referência no tratamento de câncer infantil. Um famoso grupo de palhaços botou crianças e adolescentes para sambar pelas alas da instituição, mostrando que brincar ajuda na recuperação. O Bloco do Riso Frouxo, formado pelos Doutores da Alegria, se apresenta em vários hospitais públicos de São Paulo. Aqui, eles estão trazendo até na UTI o carnaval para quem não pode ir até onde está a folia. A gente percebe que eles têm uma resposta bem melhor ao tratamento, eles têm menos efeitos colaterais, durante a quimioterapia, eles têm menos efeitos colaterais, menos enjoo, menos indisposição, eles gostam muito desse tipo de coisa e para eles faz muito bem. Muito obrigada. Vamos aproveitar e falar com esse pai aqui. Como é que é ver o seu filho pulando o carnaval? Maravilha, bom demais. Você acha que ajuda no tratamento? Muito, diverte, tira as... E campanhas de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis ganham força nesta época do carnaval. O foco são principalmente os adolescentes até 19 anos. Uma das preocupações dos médicos para este ano é a sífilis, doença que tem cura, mas que pode causar sequelas graves se não for descoberta a tempo. Giovanni mostra pra gente os preparativos para o segundo carnaval da sua vida. Com as fantasias vem a responsabilidade e o sexo é sempre seguro. O preservativo vai pra folia no bolso. Assim como nós temos a coragem de enfrentar a multidão, temos também que ter a coragem de dizer, se preservar, né? Fazer uso do preservativo e sempre manter a responsabilidade, saber de que aquilo
de momento pode significar algo para o resto da sua vida. A Sociedade Brasileira de Pediatria preparou uma lista de recomendações para adolescentes e seus pais sobre prevenção e contágio de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, herpes, candidíase e gonorreia. Todos os anos surgem cerca de 357 milhões de novas infecções como estas. O documento apresenta diversas ações para conscientizar os jovens de até 19 anos quanto aos comportamentos que podem colocar em risco a saúde sexual e reprodutiva. Para a coordenadora do Programa do Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, apesar de termos avanços na medicina que proporcionam uma oferta de medicamentos pré- e pós-exposição a esses riscos, a mudança de comportamento é fundamental e o uso do preservativo deve fazer parte da prática sexual. Os números sobre as doenças sexualmente transmissíveis mostram um estado de alerta. Nós sabemos hoje que metade dos casos de HIV no mundo ocorrem em jovens até 24 anos. É fundamental que o preservativo seja incorporado no dia a dia, como escovar o dente, como tomar banho, como parte da higiene. A Organização das Nações Unidas alertou sobre o risco de um colapso total na faixa de Gaza. A região é controlada pelo grupo palestino Hamas desde 2007 e, por isso, sofre bloqueios de Israel. Além de conflitos, a pobreza, falta de comida, água, energia elétrica e desemprego. De acordo com a ONU, a reconstrução só é possível com a restauração do poder da autoridade palestina no território. E se isso não acontecer, há o risco de Gaza explodir de novo, de forma ainda mais violenta e mortal que no ano passado. Só que na última década foram 3 guerras entre israelenses e grupos palestinos na região. Para agravar ainda mais o quadro, os Estados Unidos anunciaram a suspensão de uma ajuda de 65 milhões de dólares à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos e outros 45 milhões em ajuda alimentar. Meio-dia 24, ontem a gente teve o início e o andamento de alguns campeonatos pela América do Sul e também na Europa. Vamos ver. Pela partida de ida da semifinal da Copa da Itália, a Juventus venceu a Atalanta por 1-0, sob uma forte névoa que dificultou muito a visibilidade por parte de torcedores e jogadores. Higuaín invadiu a área, limpou o zagueiro e bateu no canto. A Vecchia Senhora joga por um empate no jogo de volta em Turim para ir à final. O Rennes iniciou o jogo com vontade, mas não foi páreo para o PSG, que abriu o marcador com um petardo de Thomas Müller. Marquinhos e Lo Celso fizeram 3-0. A vitória estava encaminhada, mesmo com os adversários descontando, com Sacco e Prit, mas já era tarde. Final 3-2. Neymar não marcou, mas não passou despercebido. Em um lance nos últimos minutos da partida, o brasileiro estendeu o braço para ajudar o meia da equipe rival a se levantar. O atacante recuou depois e saiu rindo. Questionado sobre o momento, o brasileiro se defendeu. O futebol está muito chato. Pela Libertadores, o Banfield encarou o Independente do Equador e ficou no empate em 1-1 dentro de casa. O time argentino abriu o marcador com o Cevitanite e os visitantes deixaram tudo igual com o Barreiro. Muito bem, essa é para você refletir e valorizar sempre que possível aquilo e aqueles que estão à sua volta. Dá só uma olhada. O surf adaptado é uma modalidade pouco conhecida, mas que já tem um grande espaço no cenário do surf. Inclusive, o Brasil já tem um campeão mundial da modalidade. Davizinho Radical tem apenas 11 anos e já carrega um título de peso e uma alegria para nós brasileiros. Dessa vez, um tetraplégico foi levado para encarar as ondas. Guilherme Costa é atleta paralímpico de tênis de mesa e também sócio proprietário do canal Vai Curupira, no qual leva informações sobre o mundo dos cadeirantes, de forma leve e descontraída. Esse vídeo foi uma parceria do canal do YouTube Surf Dicas e o Vai Curupira, com o apoio do pessoal da Escola de Surf e Surfistas para Sempre. Dá uma olhada que o resultado é emocionante. Agora, meio-dia 26, Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre os desafios da alfabetização no Brasil. Uma ótima tarde. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã no mesmo horário. E agora você fica com a Superlua. Uau! Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.